Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o romantismo, tá? No seu contexto histórico ali, tá? Vamos entender um pouquinho dessa escola literária. Então, o romantismo, né, eu trouxe aqui para vocês um pequeno trecho de uma obra, tá? Os Sofrimentos do Jovem Walter. Vamos ver? Ela é sagrada para mim. Todo meu desejo emudece em sua presença. Não sei jamais o que se passa comigo quando eu estou ao seu lado. Parece que a minha alma se revolve em todos os meus nervos. Há uma melodia que ela toca ao piano com a força de um anjo. Tão sensível e tão espirituosa, é a sua área favorita. E ela livra-me de todas as mágoas, de todas as confusões, de todas as manias, apenas ouço a primeira nota. Então, este livro estabeleceu a base ali, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio, e foi publicado na Alemanha em 1774. Então aqui nós já temos dois elementos, né, dessa escola literária trazida através dessa obra, tá? Que é o sentimentalismo e o escapismo, tá? Uma ideia de escapar aí do sofrimento, né, desse sentimentalismo todo dentro dessa escola, tá? Então, essa escola veio ali pela Europa no século XVIII, XIX, tá? Ali pela Itália, Alemanha, Inglaterra e França. Dentro ali de um período conhecido como Revolução Industrial e Francesa, tá? Igualdade, liberdade e fraternidade, era a busca naquele período, né? O que eles queriam na época, que as pessoas buscavam, a sociedade em si, tá? Aí veio a queda do absolutismo, né, que é o liberalismo, trouxe essa questão da liberdade em si, o crescimento da burguesia e o processo de industrialização. Então foi todo um fervor dentro da sociedade. E aí, no meio desse fervor, tem aí essa escola literária. Como a gente já falou em algumas aulas, as escolas literárias, elas são marcadas dentro do período da história. Então, no transcorrer da história, nós temos tempos que marcam as escolas literárias, tá? Cada tempo tem a sua escola literária aí dentro da história, tá bom? Então, o romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia o que? As emoções, a subjetividade e o individualismo, contrário ao objetivismo e às tradições clássicas de perfeição. Ele apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. Então aqui nós vemos nessa escola o homem, né, o humano como centro, porém os seus sentimentos, né, as suas emoções ali, então eles estão centrados nessa perspectiva, tá? Nas sensações humanas e na liberdade de pensamento, de raciocínio. O romantismo surgiu onde? Na Europa, no século XVIII, no contexto da Revolução Industrial e do Iluminismo, movimento intelectual e filosófico baseado que na razão, tá? Ele durou até meados do século XIX, quando começa o realismo. Então aí veio aí dentro dessa revolução industrial, desse contexto de revolução industrial, do iluminismo, né, onde as pessoas estavam ali centradas na razão, né, no que é realmente certo, né, o científico em si. E ele vai durar até o século XIX, onde inicia já a escola chamada realismo, tá? Escola realista ali em si. Rapidamente esse estilo chegou a outros países inspirados em diversos campos da arte, tá? Como literatura, pintura, escultura, arquitetura e música. No Brasil, o movimento romântico começa em meados do século XIX, anos depois da independência do país, que foi em 1822, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Tá? Então, como estava a Europa na prosa e na poesia? Né? Na prosa, quando eu falo em prosa, estou falando em textos escritos, marcados ali por parágrafos. Né? E a poesia, como todos já conhecem,
é a parte do sentimental, já leva ali mais para o poema, né, para os contos, essa parte mais que traz uma inspiração para quem lê, né? E como estava aí a Europa nesse período, né? Dentro da prosa, a Alemanha, com os sofrimentos do jovem Werther, naquele livro que Walter, né, que eu trouxe para vocês no início, um fragmento, tá? E na poesia na Inglaterra com o ultra-romantismo de Lord Byron. Então nós temos aí a Alemanha e a Inglaterra como centros dessas obras literárias, tá? Para além das já citadas, né, as maiores obras da Europa são Contos e Inocência, de William Blake, Os Miseráveis, Victor Hugo, Os Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas. Tá? E as principais características desse movimento? Oposição ao modelo clássico, então já vem se opondo aí ao clássico. Tá? Estrutura do texto em prosa, ou seja, ele é longo, né, romântico. Os romances em si, né, são longos, divididos por parágrafo. É uma tendência, tá? Desenvolvimento de um núcleo central, temos um núcleo ali que se passa a história. Narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, contando que uma história longa, né? O indivíduo passa a ser o centro das atenções. Surgimento de um público consumidor, né, nos folhetins, consumir, né? Uso de versos livres e versos brancos dentro da poesia, né, dentro do poema. Exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria. Então aqui a gente já vai ter essa questão da nacionalidade embutida dentro das obras, tá? A natureza também e a pátria em si, né? Criação de um herói nacional, idealização da sociedade, do amor e da mulher, né? A mulher, dentro das escolas literárias, ela tem sido sempre idealizada, né? Assim como o amor também, tá? Sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Então aquele, se é triste, muito triste, se é feliz, é muito feliz, tá? Com esses pensamentos assim bem supervalorizados. Subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância, fuga da realidade, certo? Então, são todas essas características dentro dessa escola, tá bom? Então, com relação à oposição ao clássico, no início, todos os movimentos em oposição ao clássico eram considerados românticos. Dessa maneira, os modelos da antiguidade clássica foram substituídos pelos da Idade Média, quando surgiu a burguesia. Então aí logo no início, né, todos eram considerados, todos esses modelos aí de oposição, esses movimentos de oposição eram considerados românticos, tá? E aí depois esses modelos, né, da antiguidade clássica foram sendo substituídos pelo da Idade Média e até aí quando surgiu a burguesia. A arte, que antes era de caráter nobre e erudita, passa a valorizar o folclórico e o nacional. Ela extrapola as barreiras impostas pela corte e começa a ganhar a atenção do povo. Então a arte vai começar a trazer a questão folclórica, né, da natureza em si. E também essa questão nacional, né, dentro da localidade, do país que ela for construída, ela vai valorizar aquele lugar, aquele espaço, tá? O folclore daquele lugar também, né? Então a arte romântica, ao romper as muralhas da corte e ganhar as ruas, liberta-se das exigências dos nobres que pagavam sua produção e passa a ter um público anônimo. É o surgimento do público consumidor impulsionado no Brasil pelo folhetim, uma literatura mais acessível. Então, foi aí que começou essa questão do consumismo, né, que a gente falou logo no início, como uma característica. Porque houve essa ruptura com a corte e aí, de forma anônima, as pessoas passaram a comprar os folhetins ali, a consumir aqueles folhetins, tá? E na prosa, o aspecto formal do classicismo é deixado de lado. O mesmo ocorre com a poesia, com os versos livres, sem métrica, sem estrofação. A poesia também é caracterizada pelo verso branco, sem rima. Então aí já vem uma quebra realmente do clássico, né?
Quando as pessoas tinham ali, poemas decassílabos, com quantos versos, tantas estrofes. E aí não, aqui já foi, a pessoa já era livre para construir a forma que ela quisesse, né, o seu texto, a sua obra. Então, sobre o nacionalismo, né, o romantismo prega muito nacionalismo. E isso ocorre por meio de quê? Da exaltação da natureza, criação de um herói nacional. Na Europa, belos e valentes cavaleiros medievais. No Brasil, os índios, belos, valentes e civilizados. Então, assim, dentro de cada cultura vai existir a sua forma de exaltar ali, né, o seu nacionalismo. Tá? Então, eles vão exaltar a natureza e vão criar um herói dentro daquela obra. Tá? Cores, né? Eles vão utilizar muitas cores e vai ter sempre alguém ali como sendo o herói daquela história. O sentimento romântico, exagero, intensidade, amor sofrido, derrota do ego, frustração e tédio. São sentimentos que vão compor aí as obras, tá? Então, entre as marcas principais do romantismo estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo, algo que é focado a si, né, o seu ego. É dessa maneira que os poetas se colocavam como centro do universo. Dentro de um universo ali particular, o poeta ele se sente a derrota do ego, produz frustrações e tédio, são características do movimento romântico, as fugas da realidade por meio do abuso de álcool e ópio, a idealização da mulher, da sociedade, do amor, bem como a saudade da infância e a busca por casas de prostituição. Então, tudo isso aí foi fazendo base, né, foi formando base para a construção das obras e estão lá dentro dos textos também, tá bom? Então, com relação a isso, vamos para o nosso exercitando, né? Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com a exaltação da pátria. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Então, poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Qual seria? Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Tá? Então, nasceu aqui, né, no Brasil poucos anos depois da independência, como a gente viu, e veio dentro dessa perspectiva, tá? Dentro dessa ideia de compreender e explicar as coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Não deixem de acessar a plataforma Eduque para você rever essa e outras aulas, tá certo? Até mais.